Elas se cuidam, eles fazem piadinhas. O câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer em homens no país. Mas como isso acontece se a doença tem um desenvolvimento lento na maior parte dos casos e as chances de cura são de 95% se o diagnóstico foi feito na fase inicial? Simples. Grande parte dos homens foge dos consultórios de urologia. Eles têm medo e preconceito a respeito do exame do toque e muita desinformação sobre as sequelas do tratamento da doença. Por isso, existem tantas piadinhas. Nesse episódio, a gente vai mostrar que não há o que temer em relação a um exame que dura menos de 1 minuto e que as crenças em relação às sequelas do tratamento são infundadas, pois a maioria dos pacientes se recupera totalmente de possíveis sequelas em média em 6 meses. Não tem desculpa para não se tratar, né? Oi, como vocês estão? Eu sou a Carmen Vergueiro e esse é o Superviventes, o podcast que fala da vida após o câncer. Neste episódio da segunda temporada, vamos derrubar todos os tabus com muita informação sobre câncer de próstata. O exame dói? Destrói a masculinidade? O tratamento deixa a pessoa estéril? Impotente? Precisa usar fralda para sempre? Vamos dar um strike nessas dúvidas, uma a uma, com a participação do médico urologista Sérgio Águeda e o oncologista Fernando Moura, oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e também de 2 superviventes que contam como estão agora, depois de se livrarem do câncer de próstata. Este é o Superviventes, um podcast da AMIO, a Associação da Medula Óssea. Podcast que conta histórias de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final, é uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todos os anos aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue após o câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles, os superviventes, pessoas que uma vez tiveram um diagnóstico de câncer. Meu nome é Wagner Fernandes, sou gestor da AMIO. Nossos agradecimentos à farmacêutica Angen, que patrocinou essa iniciativa. Agora, vocês ficam com a nossa narradora, a doutora Carmen Vergueiro, que é médica hematologista e coordena a AMIO. Agora é com você, doutora. Nós, mulheres, temos o costume de ir todo ano ao ginecologista. Seja na rede privada ou no SUS, esse hábito está bem disseminado. Mas com os homens, a coisa muda de figura. Nossa, vai fazer exame de próstata, treme nas bases. Gente, primeiro, para quem não fez, que saiba, se demorar 10 segundos, demorou muito o exame. Né? Esse, em comparação ao exame das mulheres, que fica lá, mexe para cá, balança para lá, balança para cá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, sabe, e a gente precisa fazer. O homem tem que se cuidar, né? O homem tem que ser tão inteligente como a mulher, né? A mulher se cuida. Mas é verdade, não estou fazendo média. A mulher não tem, ela tem que fazer exame nos seios, tem que fazer exame no útero, exame não sei o quê, exame, um monte de coisa que tem que fazer. A gente só tem que fazer um, né? Nós só temos que fazer um exame. Então, sejamos inteligentes como elas. Esse aí que a gente acabou de ouvir é o publicitário aposentado Almir Lopes, de 64 anos. Ele é de São Paulo e descobriu que tinha doença há 3 anos. Mais pra frente ele vai contar a história dele para você ver que essa onda de desinformação que faz os homens negligenciarem a ida ao urologista é um verdadeiro tiro no pé. Eles têm medo de ter que usar fralda, medo de impotência ou simplesmente preconceito com o exame de toque retal. E todos esses tabus infundados fazem os homens no Brasil adoecerem desnecessariamente. Por isso, vamos começar do zero, derrubando um a um esses preconceitos com informação. Comecemos pelo início. Doutor Sérgio, explica pra gente, afinal, o que é uma próstata? A próstata é responsável por fabricar o sêmen do homem.
né? Na verdade, não o sêmen, o líquido seminal. Porque o sêmen é a somatória de espermatozoide que é produzido no testículo do homem com o líquido seminal que é produzido na próstata do homem. Então, a próstata tem essa função no aparelho reprodutor masculino. Esse líquido seminal que ela produz mantém vivos os espermatozoides. Na verdade, é um líquido rico em nutrientes e que dá condição de sobrevivência para o espermatozoide até que ele cumpra o seu papel ou não cumpra, mas a ideia é que o espermatozoide tenha uma vida longa, desde que ele é produzido até que ele seja eliminado na forma da ejaculação e que ele possa fazer a função reprodutiva, né, que é encontrar o óvulo e fertilizar esse óvulo. A próstata tem mais uma função que está linkada à expulsão desse líquido seminal, desse sêmen, da região, né? Normalmente o sêmen ele fica armazenado nas vesículas seminais e no interior da próstata. E quando o homem tem o orgasmo, que ele ejacula, ele sente uma pressão, ele tem uma contração da próstata que vai ajudar nessa expulsão desse líquido para o meio exterior. Por isso que a próstata é uma glândula, todo órgão que produz algum fluido, alguma coisa, a gente chama de glândula, né? Que nem glândula salivar, produz saliva, então é uma glândula. Pâncreas é uma glândula porque produz o suco pancreático e assim por diante. A próstata é uma glândula porque ela produz o líquido seminal e ajuda a expulsar esse líquido seminal. Então ela tem na sua estrutura não só um tecido glandular, mas tem um tecido também fibromuscular, que são as fibras musculares que vão dar essa contratilidade e que vão colocar esse fluido para o meio exterior quando o homem tem a ejaculação, que habitualmente coincide com o orgasmo masculino. E quando o homem tem câncer de próstata ou começa a desenvolver a doença, ele sente alguma coisa? Percebe alguma alteração? Pois é, o câncer de próstata, numa fase inicial da sua apresentação, ele é um câncer em termos de sinais e sintomas absolutamente inocente. Ele não tem nenhuma repercussão clínica. Por isso, a necessidade da gente fazer uma vigilância relativamente ativa, uma busca, uma monitorização ativa desse câncer para os homens. A gente tem vários cânceres que acontecem nos seres humanos e que podem começar desse jeito, de uma forma escondida, inocente, velada, enfim. Mas a próstata, como tem uma incidência grande na população masculina, a gente tem que incentivar a busca desse diagnóstico de uma forma ativa, porque senão a gente perde a oportunidade de fazer o tratamento mais adequado na fase mais adequada, que é sempre quando um câncer está na sua fase inicial. E a partir de que idade o homem deve começar essas consultas? O toque retal é um exame físico que a gente faz nos homens, normalmente a partir dos 45, 50 anos de idade, e é um exame importante, porque muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico de câncer de próstata através de um toque retal, onde, na verdade, a gente busca no toque retal uma palpação da superfície prostática palpável através do reto, e você, nessa palpação, vai procurar um nódulo, um caroço, uma área endurecida. Homens que têm antecedentes familiares, masculinos, obviamente, com câncer de próstata diagnosticado na família, o pai, um tio, um irmão, um avô, um primo, o ideal é que comece a fazer esse histórico de monitoração aos 40 anos de idade, porque tem uma estatística que fala para a gente que
filhos ou parentes consanguíneos de homens com câncer de próstata ficam um pouco mais expostos à possibilidade de acontecer o câncer de próstata numa fase um pouco mais precoce da vida. E como é o exame de próstata? Muita gente morre de medo dele. Não foi assim com você, Almir? Não vou negar para você que a primeira vez que eu fui tenso. Claro, né? Você vai, porque você vai tenso. Mas é uma coisa tão rápida que você, bom, legal. Em prol da minha saúde, do meu bem-estar, eu vou fazer esse treco todo uma vez por ano, não tem problema. Mas isso é o que eu penso. Afinal, o exame dói? Demora muito? O Dr. Fernando, que é oncologista, responde pra gente. De forma alguma. É um exame simples, rápido, indolor, que é feito dentro do consultório médico pelo urologista, dura menos de 1 minuto e fundamental porque esse urologista, ao palpar a próstata, e ele acaba inserindo ali o dedo indicador através da região do ânus, do canal anal, portanto do reto. Como eu falei, a próstata está bem à frente do reto, que é a parte final do intestino. Então, de modo fácil que o urologista consegue palpar a próstata e sentir se ela está aumentada, se ela está endurecida, se ela tem alguma nodulação e indicar se tem necessidade de algum exame adicional, por exemplo, uma biópsia. Então, é um exame rápido, indolor e super fácil de ser feito dentro do consultório do urologista. Tem também o PSA, que é um exame de sangue. O Dr. Sérgio explica pra gente quando ele é indicado. É a abreviação de antígeno prostático específico. Essa molécula é um marcador bioquímico que é produzido pela próstata e especialmente próstatas doentes produzem esse elemento químico que cai na corrente sanguínea e então a gente faz a dosagem do PSA de forma que, dependendo do número que vier nessa dosagem, a gente vai ter uma suspeita do aparecimento do câncer de próstata. Mais modernamente falando, né, mais assim, o conhecimento foi andando com relação a esse PSA, de tal forma que hoje a gente valoriza muito nos homens que já estão fazendo o rastreamento do câncer, a gente valoriza muito a variação do número de um ano para o outro. Quando você tem um cara que tem um PSA de 1,5, olha, 2020 era 1,5, 2021 era 1,6, 2023 era 1,2 e agora 2025 ele dá 3,1. Esse aumento, de repente, do PSA é algo que liga um farol amarelo imenso, né? A gente fala, o gato subiu no telhado. Não é uma coisa boa de acontecer e a gente precisa investigar. Entretanto, PSA não sobe só na doença cancerosa da próstata, ele sobe em outras situações também. Então é importante fazer uma investigação, é importante fazer um rastreio do que pode estar acontecendo. Mas existe aí uma polêmica sobre o PSA, não é, Dr. Sérgio? Agora, a polêmica existe porque, por exemplo, tem uma outra afecção masculina que se chama prostatite, que é a inflamação da próstata. E quando a gente tem prostatite, o PSA explode, ele cresce também violentamente. Então, isso pode trazer alguma dúvida de se você está diante de um caso de prostatite ou se você está diante de um caso de câncer de próstata. E aí, como resolve? O PSA alto, ele não é uma sentença de morte, porque ele precisa ser investigado o que está acontecendo. Então, isso é só o começo de um processo que teve uma suspeita e que, portanto, justifica você aprofundar o que isso está significando. A que esse PSA está relacionado. Então, nos dias de hoje, né, então eu diria que de 2015 para cá, a gente tem um exame trazendo uma relevância muito importante na investigação quando o PSA está elevado, que é ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata. Ressonância nuclear da próstata. Esse exame ele já existe há mais anos do que isso no nosso meio,
no meio médico, né? Um exame que apareceu no, acho que meados da década de 90, mas ele não tinha uma especificidade boa para ele avaliar a próstata e reconhecer em determinadas regiões da próstata se aquela região poderia ser acometida ou não do câncer de próstata. De 2015 para cá, mais ou menos, essa situação passou a ser bem evidente. Esse exame traz uma informação muito, muito, muito importante das áreas que possivelmente vão ter o câncer de próstata, e aí a gente, guiado pela ressonância, a gente pode fazer uma biópsia para dar o diagnóstico de certeza. Você vai biopsiar naquelas áreas, especialmente onde a ressonância aponta que ali, dentro daquela próstata, pode ter o tecido canceroso. E a biópsia, então, é o exame top, é o exame final, que define se tem ou se não tem o câncer de próstata. Tem muita gente que tem medo de fazer a biópsia. Existe uma crença que, ao se espetar o tumor para retirar uma partezinha para o exame, esse tumor vai explodir como uma bolha e o câncer vai se espalhar. Isso é verdade? Não, não. A próstata não tem essa característica de que, falando numa linguagem mais técnica, né, se você viola a cápsula prostática, você explode a doença e ela vai para um monte de lugar. Não, isso não existe. Não existe na próstata. Em determinados tumores, esse conceito ele ainda é respeitado. Por exemplo, no câncer renal, a gente normalmente não biopsia uma lesão nodular do rim antes de operar. A gente já decide a cirurgia antes, ou o tratamento, porque existe esse conceito muito forte de que quando você biopsia o nódulo canceroso renal, você implanta células cancerosas no trajeto que a agulha fez para poder buscar a biópsia, e isso vai acontecer. Mas é um câncer com conotações fisiopatológicas ou da evolução desse câncer do ponto de vista biológico que são mais agressivas do que a do câncer de próstata. O câncer de próstata não tem isso. A gente não tem esse tipo de caracterização e já é uma coisa que a biópsia da próstata é um negócio praticado há 50 anos. Então, não tem isso, não tem essa relevância. Agora que a gente já sabe que o exame de toque não dói e dura menos de 1 minuto, que já aprendemos sobre o controle feito por meio do PSA, não tem mais desculpa para não fazer o acompanhamento com o urologista. Mas e se for descoberto um câncer? Quais são os procedimentos a partir daí? Existem tabus também a respeito dos tratamentos. O Dr. Fernando, oncologista, explica para a gente. Então, o homem tem um preconceito, tem um tabu acerca da questão do exame de toque retal, tem o receio de ter um diagnóstico de câncer de próstata, consequentemente ter que ser submetido a um tratamento e ficar com as sequelas desse tratamento. Isso acaba afastando o homem do consultório médico, coisa que não acontece com as mulheres, que já jovens, desde a primeira menstruação, já tem por hábito anualmente passar com o seu ginecologista, fazer os exames de rotina, ultrassom, mamografia, Papa Nicolau, e isso se transmite, isso acaba trazendo como consequência as taxas de expectativa de vida que são sempre maiores na população feminina em comparação com a masculina. O homem acaba morrendo mais cedo e um dos motivos, uma das justificativas para isso é por exatamente essa negligência quanto aos seus exames preventivos, seus exames de check-up. Assim, é muito importante, uma vez diagnosticado o câncer de próstata, a gente faz uma avaliação do risco daquela doença, porque nem todo câncer de próstata é igual e, obviamente, nem todo paciente, todo indivíduo é igual. Ele tem a idade, suas comorbidades, que muitas vezes vão influenciar no melhor tratamento para ele, além das próprias características daquela doença, se é uma doença localizada, uma doença avançada, se ela tem um tipo de câncer mais agressivo ou menos agressivo. Então, o tratamento do câncer de próstata, ele vai desde um espectro que não envolve, de fato, nenhum tratamento ativo, e é um tratamento que a gente fala de vigilância, de observação. Ele se dá mais para pacientes mais idosos, que têm tumores menos agressivos, com um exame de PSA não tão alto,
e que muitas vezes não precisam ser submetidos a nenhum tratamento, eles podem somente ser acompanhados. Às vezes, porém, essa observação também é recomendada para pacientes mais jovens. Cada caso é um caso, e é por isso que é importante conversar francamente com seu médico, seja ele urologista ou oncologista. Vamos ver como foi o caso do Almir. Como foi, Almir? Você fazia os exames regularmente ou era do tipo que foge do médico? Não, fazia exames regularmente, porque assim, o meu pai, ele teve problemas de próstata, né? Não foi, ele tinha lá um tumor que não era maligno e também tinha um aumento de próstata, tal, então ele fazia tratamento e tal. E por conta disso, desde os meus 45 anos, nós já vamos fazer 20 anos, né? Eu sempre me cuidei, né? Comecei a me cuidar, no início PSA, depois todos os exames que se pediam. E o meu PSA sempre vinha dentro do conforme, né? Quer dizer, dava ali 2,5, entre 2 e 3. Sempre foi assim. Então nunca tive problema. Mas né, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um PSA e deu 5. Aí, por conta disso, a gente foi investigar. Então, aí eu fiz o PSA, daí fiz ultrassom, daí fiz uma tomografia e, por fim, a biópsia que resultou num tumor, né, maligno. E aí, você fez o quê? Radioterapia? Cirurgia? Não fiz nada, eu não fiz nada. O Almir conta pra gente exatamente o que o médico falou para ele. Porque esse tumor pode ficar aí 30 anos, se não crescer, ou se crescer, crescer o mínimo possível e não te afetar em nada. Ele pode também crescer, ele pode vir a se desenvolver. Mas é interessante a gente acompanhar o desenvolvimento desse tumor, para ver até onde ele vai. No primeiro momento em que ele tiver alguma alteração mais significativa, aí a gente pensa na cirurgia e vamos pensar, mas de cara não faria, mas se eu vai para casa, pensa, né? Eu falei, tá bom. Aí procurei um especialista, um oncologista, né? E ele viu meus exames e falou, olha, seu médico está certo, o senhor tem um tumor, o senhor pode operar, mas do jeito que ele se apresenta aqui nos exames, vale a pena acompanhá-lo. Esse especialista ele fez até uma brincadeira interessante, ele falou, olha, se eu tivesse que escolher um tumor, eu escolheria o seu, porque está tão pequeno, está tão iniciante e tal, que não vale a pena mexer e acompanhar. Exatamente o que o meu médico disse. Bom, eu falei, ótimo. Então, desde então, eu estou acompanhando. No segundo PSA que eu fiz naquela ocasião, de 5 ele já voltou para 3, né? No mesmo período, ele já voltou para 2 e pouco. E de lá para cá eu comecei, antes eu fazia anualmente os exames, né? E de lá para cá eu comecei a fazer semestralmente, né? Comecei a fazer de 6 em 6 meses eu faço o exame, faço o PSA, ele dá uma olhada no PSA, se ele está dentro dos conformes, se eu não estou sentindo nada, lógico que tem toda uma avaliação clínica também, não só o exame, ele fala, então vamos continuar avaliando. Se acontecer alguma alteração, aí a gente faz de novo uma tomografia e, se for o caso, até outra biópsia, mas por enquanto nós vamos tocando. Medicação, só um comprimido que até me perguntaram outro dia. E Almir, você sentiu alguma mudança na sua vida sexual? Ou sentiu alguma alteração urinária ou efeito colateral de remédio? Ah, não, eu não sinto nada. Eu não sinto nenhum efeito. Como eu estou te falando, a minha vida segue normal, tá? Minha vida segue normal. Eu estava meio parado, eu sempre fiz um pouco de exercício, mas estava parado por um monte de coisa. Eu estou voltando e tranquilo. Mas eu fiquei com uma dúvida. Vamos falar novamente com o Dr. Fernando. Esse tratamento, que é basicamente só um acompanhamento, é possível porque o câncer de próstata demora para evoluir? É por isso que quem é mais velho tem um tratamento diferente? Exato. Nesse tipo de indivíduo, nesse tipo de característica de doença, especialmente em pacientes com mais de 80 anos, tumores pouco agressivos, esse tumor ele cresce, ele avança muito lentamente. De modo que, muitas vezes, esse indivíduo ele vai acabar falecendo de outra causa, de uma doença do coração, de alguma infecção.
E não é necessário tratar o câncer de próstata porque não vai ser uma doença que vai colocá-lo em risco de vida. Então você acaba evitando submetê-lo a um tratamento que obviamente tem seus efeitos colaterais, suas sequelas, e pode somente observar. E ao longo dessa observação, se tiver qualquer mudança no quadro, um aumento repentino do PSA, ou se aquele tumor ele se mostrar com um comportamento mais agressivo ao longo desse acompanhamento, a gente revê a conduta. E se o homem for mais jovem? Para a grande maioria dos casos de doença localizada, esse indivíduo ele vai precisar de tratamento em algum momento da vida, especialmente em pacientes mais jovens, menos de 80 anos de idade. E os dois tratamentos com intuito curativo para doença localizada, ou seja, aquele paciente que faz um diagnóstico inicial da doença, são a cirurgia e a radioterapia. Os dois tratamentos eles são igualmente eficazes. Não existe nenhum estudo, nenhuma comprovação de que um seja superior ao outro, nem vice-versa. O que eles são diferentes. Eles têm perfis de sequelas diferentes e a gente tem que adaptá-lo à melhor conduta para aquele paciente. Então, existem pacientes que às vezes podem ter alguma comorbidade ou alguma contraindicação a fazer a cirurgia, no qual a radioterapia para ele vai estar mais indicada. E outros pacientes, às vezes, no qual ele tem uma boa condição clínica, não tem doenças cardiovasculares, tem um tumor pequeno, e a cirurgia vai ser a melhor conduta para ele. Então, essa decisão acerca de cirurgia ou radioterapia, ela é sempre tomada pelo médico, e uma decisão idealmente compartilhada entre o urologista, o oncologista, que muitas vezes envolve também o profissional radioterapeuta, para obter um desses tratamentos com chance de cura. Já naquela doença avançada, metastática, no qual o paciente já diagnosticou a doença com metástase, ou seja, que ela já saiu da próstata e foi para outros órgãos, o tratamento voltado para a próstata em si, seja ele com cirurgia ou radioterapia, ele já não é mais tão importante. O objetivo é controlar a doença que já se disseminou. E nesses casos, a base do tratamento é o bloqueio hormonal, ou seja, injeções que diminuem o nível de testosterona. A testosterona é um hormônio masculino responsável por diversas funções no organismo do homem e que é responsável também por nutrir o tecido da próstata. Ou seja, aquela célula da próstata e, consequentemente, a célula do tumor da próstata, o câncer de próstata, ele se alimenta da testosterona. Então, pacientes que têm uma doença avançada ou metastática, você bloqueia a produção de testosterona e, com isso, você tem um controle efetivo do tumor. E quais são as sequelas, tanto da cirurgia como da radioterapia, ou no caso da metástase, dos bloqueadores de testosterona? Os pacientes com doença avançada que precisam do bloqueio da testosterona, eles vão ter consequências dessa queda da testosterona no corpo. A gente costuma falar e faz um paralelo com o que é, por exemplo, uma mulher após a menopausa. A mulher tem os seus hormônios femininos e após ali os 50 anos de idade em média, ela passa a ter uma queda do estrogênio, da progesterona, entra na fase de menopausa e ela passa a ter diversos sintomas relacionados a isso. A testosterona ela é o hormônio sexual masculino. Então a queda da testosterona ela se assemelha com alguns sintomas que as mulheres sentem na menopausa. Então aquelas ondas de calor, algum quadro mais de fraqueza, cansaço, uma fragilidade óssea, aumentando o risco de osteoporose, uma alteração nos níveis de colesterol, de glicemia, um aumento do risco de doenças cardíacas, então do risco cardiovascular, perda de massa muscular. Então esses são os principais fatores. Além do que a questão da libido, né? Você está diminuindo a testosterona, que é o principal hormônio sexual no homem. Então, há, consequentemente, também nesses pacientes que são submetidos a esse tratamento, uma redução da libido e a disfunção erétil como consequência dele. Esses são os principais sintomas, eles têm um impacto significativo na qualidade de vida, mas para todos esses sintomas, a gente tem tratamentos, medicações para a gente tentar controlar de forma que esse indivíduo mantenha o tratamento do câncer de próstata, de forma que a doença fique controlada e, ao mesmo tempo, a gente consiga controlar, manejar esses efeitos colaterais para tentar ter um impacto, o menor impacto possível na qualidade de vida. A gente está falando do caso mais agressivo, aquele que não foi diagnosticado precocemente e que já se espalhou. Na maior parte dos casos, o câncer de próstata se espalha para os ossos. É bom lembrar que esse caso não tem cura, mas tem controle. O paciente precisa tomar os remédios até o fim da vida para manter a situação controlada. Exatamente, perfeito. Nos doentes que têm a doença avançada, que tem metástase, a doença ela é incurável. Então, os tratamentos eles devem ser mantidos para o resto da vida.
como um tratamento de uma doença crônica. E nós temos pacientes com doença metastática há mais de 10, 15 anos em tratamento de bloqueio hormonal. Então, a doença metastática ela não é um sinônimo de um estágio terminal, de necessidade de tratamento paliativo, de fim de vida. Pelo contrário, hoje a gente tem possibilidades de, se não curar a doença, mas prolongar bastante a vida, controlando a doença, com pouquíssimos sintomas e com poucos efeitos colaterais do tratamento. Mas é um tratamento que precisa ser mantido até o final da vida. Por isso, é importante não chegarmos a esse ponto e agirmos antes, com acompanhamento a partir dos 45 e 50 anos de idade. Quando ela ainda está localizada na próstata, é possível fazer um tratamento para essa doença localizada e evitar que esse doente tenha metástase e que, portanto, fique curado. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem mais de 90% de chance de cura. E é esse estágio que nós queremos encontrar os indivíduos, na doença localizada. E para isso é fundamental o acompanhamento de rotina, os exames de check-up, o exame de PSA, a consulta com frequência, pelo menos uma vez ao ano, com o urologista. Tudo isso é fundamental, porque você diagnostica a doença antes, você aumenta a chance de cura. E os efeitos colaterais do tratamento na doença em estágio inicial? Eles são reversíveis? Exato. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia, que são as duas modalidades de tratamento da doença localizada, e como eu disse previamente, as duas igualmente eficazes em chances de cura, as duas modalidades têm os seus efeitos colaterais. E os principais efeitos colaterais, as principais sequelas de ambos os tratamentos são a disfunção erétil e a incontinência urinária, com variados graus entre um tratamento e outro. Centros que estão mais habilitados a tratar pacientes oncológicos, portanto, onde há uma maior experiência do urologista ou a experiência do profissional radioterapeuta, que tem um maior número de casos, que tem equipamentos mais modernos, em que a cirurgia, por exemplo, pode ser feita por técnicas minimamente invasivas, com robô ou com aparelhos mais modernos de radioterapia, essas sequelas elas são menores. Mas para a gente falar que, em geral, a maioria dos pacientes, logo após o tratamento, acabam ficando com uma ou as duas sequelas que eu citei anteriormente. Mas essas sequelas, elas são temporárias, de modo que dentro de 1 a 2 anos, após o tratamento, a grande maioria já não a terá mais. Se a gente falar em termos percentuais, de 60% a 80% dos pacientes submetidos à cirurgia de retirada da próstata, imediatamente após a cirurgia vão ter algum sintoma de disfunção erétil, ou seja, alguma dificuldade de ereção. E isso tende a melhorar com o tempo, de modo que a grande maioria, em 1 ou 2 anos, já não vai mais ter sintoma. Quanto à incontinência urinária, as taxas são um pouquinho menores, elas estão ali na casa dos 30% a 40%, e menos de 10% dos pacientes ficam com esse sintoma em definitivo. Ou seja, os sintomas, eles existem, sim, após o tratamento, eles atingem a maior parte dos pacientes naquele momento mais imediato após a cirurgia ou a radioterapia, mas são sintomas, são sequelas que têm tratamento e que melhoram ao longo do tempo, ao longo de poucos meses. Dentro de 6 meses a 1 ano, a gente já tem uma melhora significativa. Dentro de 2 anos, boa parte dos pacientes já não tem mais sintoma nenhum. Para saber como é essa experiência do tratamento, da cirurgia e da recuperação, a gente conversa agora com o Paulo Augusto Feliciano, que é empresário e tem uma loja de carros em São Paulo. Ele tem 62 anos e descobriu o câncer bem novo, na casa dos 40 anos. O Paulo sempre foi atleta, joga tênis, jogava futebol e por isso sempre fez os exames anualmente. Os amigos até faziam piada disso. Existe um preconceito muito grande nisso, né? Ou a falta de informação, eu não sei em que parte a gente pode dizer. Mas eu também eu vivia meu mundo. Na verdade, eu tinha uma grande preocupação com meu irmão, o mais velho. Hoje já não está mais conosco, mas era uma preocupação que eu tinha porque ele tinha um certo tabu, tinha um certo preconceito ao machismo, sei que nome a gente poderia ter dado, ou ignorância, né, pela falta de conhecimento, né? E eu sempre estudei muito, sempre me foquei muito em todos os sentidos da saúde, né? E fui fazendo. Aos 42 anos, quando chegamos nessa fase, o meu PSA, ele deu muito alto, né, do normal, que era 3,2, 3,5, ele partiu para 5,86. Falei, opa,
Aí foi onde eu fui fazer o cenário da bateria de exame, o correto, que era o toque, toda aquela coisa toda. Passei por 3 médicos para ouvir todas as opiniões, né? Para não ficar numa única pessoa. E dali por diante, quando soube, de fato foi constatado, eu logo corri para poder resolver isso daí, né? Fiz uma biópsia, que nessa biópsia até saiu um pedaço, tudo. Há 20 anos, o Paulo fez a cirurgia para a retirada da próstata com o Dr. Sérgio Águida. Na época, era uma cirurgia bem mais radical do que se faz hoje, que é menos invasivo. E conta pra gente, Paulo, você ficou com sequelas? Teve impotência sexual ou incontinência urinária? Não, engraçado, eu vou de trás para frente, da segunda para trás. A questão da impotência, eu falei, isso me resolve. Eu com 40, eu ponho uma prótese, alguma coisa, resolvo. O meu medo, de fato, era incontinência, ter que usar uma fralda, usar alguma coisa nesse sentido. A orientação do Águida, eu acho que isso foi fundamental. No que sentido? Ele falou, olha, porque se coloca-se a sonda, né, para poder deixar o canal ter o nome correto, me fugiu, para que ele não fica flácido, né, justamente que não venha a ter a ocorrência. E eu cumpri isso, andava, caminhava muito, né, urinava muito, fiquei com a sacolinha lá, com aquela coisa toda. E, inclusive, tem um fato que eu vou trazer isso a você, e quando eu fui tirar a sonda, eu fui com um pacote de fralda na mão, né? Ele riu muito, né? Porque ele falou, ei, homem de pouca fé, né? Você não sabe isso, aquilo, tal, aquela coisa toda, tal. E graças a Deus não foi necessário. Escapava algumas vezes momento de urina, mas muito pouco, mal manchava a cueca, aquela coisa. Então tinha o sprint, né? Que chama. Eu tinha que exercitar aquilo. E eu fiz isso de forma correta. Então, acho que os 2, 3 primeiros meses foram meio bem pontual, bem marcante nesse sentido para que isso acontecesse. E quanto à ereção, foi até um negócio muito doido que eu fui me testar, né? Dentro disso, estava casado na ocasião, fiquei todo animado e até eu ligava pro Sérgio, eu falei, Sérgio, eu acho que minha mulher vai ficar grávida de novo. Ele disse, não, você não tá tendo, né? Você não tá soltando esperma, nada, é um líquido que fica, tal, porque você fica, a sua mente, ela dá meio um retrô na coisa. Mas foi tranquilo e eu digo até hoje, se você falar por quê, não sei te responder. A sensibilidade ficou até um pouco melhor depois disso, né? Não sei se isso trouxe uma maturidade ou não, mas é o que eu posso dizer hoje nisso. Os tratamentos agora são mais avançados, as cirurgias bem menos invasivas e as chances de cura no estágio inicial são muito boas. Então não tem desculpa para não se tratar. Mas e se a pessoa quiser ter filhos, como fica? Embaixo da próstata há outras 2 glândulazinhas pequenininhas chamadas vesículas seminais. Quando a gente realiza a cirurgia para retirada da próstata, essa cirurgia ela inclui a retirada também das vesículas seminais. A próstata e as vesículas seminais são responsáveis pela produção do líquido prostático e pelo líquido seminal, que vão de fato ali formar o sêmen, que é aquele meio de transporte para o espermatozoide para a função sexual, a função de fertilidade do homem. Então, a retirada da próstata e da vesícula seminal não retira, por exemplo, a célula, enfim, que é o que a gente fala, o gameta, né? A célula responsável pela reprodução, que é o espermatozoide. O espermatozoide ele é produzido dentro do testículo. Então, a cirurgia da próstata, ela por si só, não torna esse homem infértil. Ele não vai mais conseguir, após a cirurgia, ejacular, porque ele não vai produzir o líquido ejaculatório. Mas ele ainda tem espermatozoide, portanto, ele ainda tem funções reprodutivas. E aí a gente tem 2 formas de preservar a fertilidade de um homem pós o tratamento. Uma delas é com a coleta prévia do sêmen, portanto, antes de fazer a radioterapia ou antes de fazer a cirurgia, esse homem ele faz uma coleta de sêmen, esse sêmen ele fica guardado num banco para posterior uso, caso esse homem e a sua esposa, né, dentro de algum tempo, desejem ter um filho feito por método de fertilização in vitro. E a outra possibilidade, especialmente para homens submetidos à cirurgia,
é a retirada direta do espermatozoide de dentro do testículo, um procedimento feito com uma agulha fina, feito em clínicas especializadas em reprodução humana, no qual você consegue retirar diretamente o espermatozoide do testículo, e também por técnicas de reprodução assistida, de fertilização in vitro, você consegue inseminar na mulher o espermatozoide de forma a também manter esse desejo reprodutivo do casal. Isso é especialmente possível nos pacientes submetidos à cirurgia. Aqueles pacientes que são submetidos à radioterapia, via de regra, a grande maioria acabam ficando infértil, porque a radioterapia também acaba, de certa forma, afetando o testículo. Então, para esses pacientes, a coleta antes do início do tratamento ela é fundamental, caso esse indivíduo ainda tenha desejo de, nos próximos anos, ter um filho. E para terminar, Dr. Fernando, qual é a incidência hoje de câncer de próstata? E o câncer de próstata é uma doença do idoso, que aparece muito após os 60, especialmente após os 70 anos de idade. 1 a cada 8 homens terão um câncer de próstata ao longo da vida. Então a gente está falando aí de uma incidência de cerca de 15% de câncer de próstata, de risco de desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida. E quanto mais idoso o homem fica, maior é o risco. Então as estatísticas são essas, é o tumor mais incidente no homem, a grande maioria tem cura, a grande maioria é diagnosticada após os 60 anos de idade, mas a partir dos 50 anos nós já recomendamos os exames de check-up, os exames de rastreamento, que são feitos principalmente por uma coleta de exame de sangue, que é o exame de PSA, e também uma avaliação clínica no consultório do urologista, que muitas vezes envolve o exame de toque retal para avaliação da próstata. Muito obrigada, Dr. Fernando e Dr. Sérgio, por desmistificar o exame, o acompanhamento e o tratamento do câncer de próstata para a gente. Obrigada também para o Almir e para o Paulo. Os depoimentos deles, tenho certeza, vão ajudar muita gente a ver que a doença está bem longe de ser um bicho de 7 cabeças. Então, senhores, vamos marcar consulta com o urologista? O ideal é fazer isso todos os anos. Não é difícil e pode mudar a sua vida. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Esse foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens deste episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam o transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como em nosso site amio.org.br/nota fiscal paulista. Para doar diretamente, entre em amio.org.br/doe. A narração, produção executiva e supervisão científica é feita pela doutora Carmen Vergueiro. As entrevistas e o roteiro desse episódio foram feitos pela Lilian Cunha, com revisão de Carmen Vergueiro e eu, Wagner Fernandes. A Amanda Carvalho faz a edição, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela Flávia, da equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Wagner, me despeço aqui por hoje e vejo vocês no próximo episódio. Até lá!